Gravar agora. Pronto. Então, a aula está sendo gravada. Boa noite a todos, bem-vindos. Lembrando, né, alguns recadinhos que dizem respeito ao seguinte, de preferência, microfones desligados, né, porque a comunicação nossa é sempre feita pelo bate-papo, porque senão fica muito complicado administrar todo o som, né, todo o barulho, porque a gente fica de fone de ouvido e aí fica muita zoada no juízo da gente. Então, todos os microfones ficam desligados, a gravação dessa aula e de todas as aulas é terminantemente proibida, não está autorizada, tá? Então, eu solicito de coração que essa aula não seja gravada, que vocês não façam a gravação dessa aula particular. Todas as aulas estão disponibilizadas no YouTube, inclusive a nossa última aula já está lá, então fiquem bem tranquilos em relação a isso. E as interações a gente faz sempre pelo bate-papo, né? Então eu fico sempre acompanhando vocês aqui. E na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto, né? A gente viu na aula passada justamente a questão do arrendamento nas demonstrações contábeis do arrendatário, e agora a gente vai ver o arrendamento nas demonstrações contábeis do arrendador, né? Então, o que a gente vai ver, né? O que a gente vai estudar? Na verdade, a gente vai verificar que todas as mudanças que houve, todas as mudanças que aconteceram no CPC 06 de arrendamento, elas foram todas voltadas para o arrendatário. Então, isso quer dizer que, para o arrendador, não houve nenhuma mudança quanto à forma de contabilização. Então, tudo ficou restrito, todas as mudanças ficaram restritas ao arrendatário, que é quem vai usufruir do bem, né, do ativo objeto de contrato. Então, o arrendatário é quem vai usar o bem e pagar os fluxos de caixa, né? O arrendador é aquele que detém o bem, a propriedade jurídica do bem, e quem vai receber esses danadinhos desses fluxos de caixa. E aí, para o arrendador, a gente vai ver que praticamente, que de fato, não houve nenhuma mudança. Todas as mudanças aconteceram nas demonstrações contábeis do arrendatário. Então, vamos para lá e seguimos. Então, para o arrendador, pessoal, continua tudo como antes. E aí a gente volta com a ideia do arrendamento operacional e financeiro, né? Então, para o arrendatário, essa classificação de operacional e financeiro, ela não existe. Então, a pergunta é, temos arrendamento ou não temos arrendamento? Essa é a pergunta. E quando é que a gente tem arrendamento? A gente tem arrendamento quando o arrendador ele não tem o direito substantivo de substituição do ativo na vigência do contrato. Existe, nesse caso, o componente de arrendamento. E não existe na situação oposta, né? Quando o arrendador ele possui o direito substantivo de substituição do ativo. Muito bem. Então, para o arrendatário, essa é a questão chave. Temos arrendamento, não temos arrendamento. Para o arrendador, volta ao conceito antigo. Qual é o conceito antigo? Os arrendamentos dividem-se em financeiro e operacional, tá? Então, vamos voltar para cá. E aqui está. O arrendamento é classificado como financeiro se ele transfere os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo para o arrendatário. Então, quando para o arrendador,
O arrendamento ele é financeiro quando o contrato transfere para o arrendatário os riscos e benefícios. E o arrendamento é classificado como operacional quando, para o arrendador, o arrendador, ele arca com todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo subjacente. Então, essa é a questão. Quando o arrendador, pessoal, ele assume os riscos e os benefícios, o arrendamento é operacional. Quando o arrendador repassa os riscos e os benefícios para o arrendatário, então esse arrendamento ele é classificado como sendo financeiro, tá? Então, para o arrendador, quando ele assume os riscos e benefícios, o arrendamento ele é classificado como operacional. Para o arrendador, quando ele transfere para o arrendatário os riscos e os benefícios, então ele é classificado como sendo arrendamento financeiro. Então, vamos começar as nossas perguntas. Até aqui, GG, joinha, joinha. Tudo certo, pessoal? Tudo tranquilo? Isso é só o início, né? Recapitulando aqui a missão. Beleza. Vamos seguir devagarzinho, tá? Sem pressa e devagar. Aí, o que é o risco e o que é o benefício, né? Porque a base do arrendamento é você transferir riscos e benefícios. Então, o risco está associado a perda devido à capacidade ociosa. Então, o arrendador, né, ele assume o risco de perdas devido à capacidade ociosa ou obsolescência tecnológica e variações de retorno. Então, se o arrendador assume esse risco, então o arrendamento é operacional. Se o arrendador transfere esse risco, o arrendamento é financeiro. Exemplo. Imagine a situação, tá certo? De uma terra. Que ele vai arrendar a terra, tá certo? Não, vamos colocar a terra, não. Vamos colocar um trator, uma máquina, um veículo, tá? E aí, o que acontece? O arrendatário foi lá e fez o contrato de arrendamento com o arrendador. Aí, nesse contrato de arrendamento, o arrendador transfere para o arrendatário os riscos, né? Que é capacidade de obsolescência, tecnológica, de uso, de retorno, ele vai transferir isso tudo para o arrendatário. Então, se, ao fazer isso, o arrendatário vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar pouco dinheiro, se o arrendatário vai ficar com um bem de alta tecnologia ou de baixa tecnologia, se o arrendatário vai ficar com um bem em um cenário econômico legal ou com um cenário econômico ruim, quem está assumindo esse risco é o arrendatário. Então, para o arrendador, esse contrato é de arrendamento financeiro. Isso é muito comum em bancos. Então, veja, quando o banco assina um contrato de arrendamento, quando o banco assina um contrato de arrendamento com a pessoa jurídica, por esse ato ele transfere para a pessoa jurídica o que é de bom e o que é de ruim. Então, se a pessoa jurídica, o arrendatário, está arrendando uma máquina de altíssimo fator tecnológico, ou baixo, se o arrendatário está arrendando a máquina no cenário de prosperidade econômica ou de caos, se o arrendatário ele vai estar assumindo a máquina em uma situação de altíssimo desempenho ou de obsolescência. Então, para o banco, tanto faz, porque o banco transferiu esse risco para a outra parte. Então, para o banco, esse arrendamento ele é considerado financeiro. Ele transferiu o que era de bom e o que era de ruim, que aquele arrendamento poderia trazer para a contraparte. Quem é a contraparte? É o arrendatário.
Mas, por outro lado, o banco também transferiu para outra parte os benefícios, que é a rentabilidade que aquela máquina deverá produzir pelo seu uso. Então, quem vai ganhar com isso, quem vai obter benefícios, é o arrendatário. Então, a transferência de riscos e benefícios diz respeito à transferência do bom e do ruim. O que vem a ser o bom e o ruim? O bom e o ruim é a parte boa, o dinheiro, a parte ruim, os problemas. Então, o que acontece? O banco transfere para o arrendatário tanto a possibilidade de obter fluxos de caixa pelo uso do ativo, como qualquer outro problema que possa advir do uso desse ativo. Então, o banco transfere. Nesse caso, para o banco, que é o arrendador, esse arrendamento, ele vai ser financeiro. Para o arrendatário, Nicole, o arrendatário pode cancelar o arrendamento financeiro. Nicole, isso vai depender muito do contrato. Em princípio, lembre-se que estamos falando aí de um financiamento, tá? Então, esse cancelamento implica em suspensão das parcelas, provavelmente a devolução do bem. Então, eu acredito que é mais complicado, Nicole, você simplesmente cancelar um arrendamento financeiro, a não ser que haja aí uma brecha, uma possibilidade, uma lacuna no contrato que permita isso. Mas lembre-se que, em princípio, estamos tratando de um financiamento com um bem dado em garantia, né? Então, a gente não cancela um arrendamento financeiro, a gente devolve o bem, e aí eu não sei como é que a gente vai fazer em função dos valores já pagos e dos valores a pagar. Aí vai depender muito do contrato, tá, Nico? Então, vamos lá. Então, para o banco, quando o banco transfere, para o banco é um arrendamento financeiro. Para a pessoa jurídica, o arrendatário, ele não vai mais classificar como financeiro e operacional. A gente vai voltar para aquela condição, tá certo? Se temos ou não temos um componente de arrendamento, tá? Então, essa é a questão. A gente vai ter que agora se concentrar para tentar trabalhar a nossa cabeça da seguinte forma. Quando eu estou olhando o arrendador, é financeiro e operacional. Quando eu estou olhando o arrendatário, temos arrendamento e não temos arrendamento, tá? Na sequência, a gente tem uma figurinha resumo, né? Onde essa figurinha resumo, ela vai me dizer exatamente isso. Quando o arrendamento ele é financeiro, a gente transfere riscos e benefícios para o arrendatário. Quando ele é operacional, trata-se aí de uma simples operação de aluguel, e os riscos e benefícios vão ficar com o arrendador. Exemplo, o exemplo mais legal que eu vejo para isso é aluguel de carro, é a famosa Localiza, Unidas, ou qualquer outra empresa de aluguel, de locação. Então, o que vai acontecer nesse caso? A empresa, ela tem os carros, as máquinas, os tratores, o escambau. Aí ela vai fazer o aluguel daqueles carros, daquelas máquinas de tirar xerox, daqueles, como é que chama, bebedouros, tá? Ela vai fazer isso. Então botou água suja nas plantas. Eita, vamos desligar o áudio. Eita, danou-se, quem és tu? Água suja. Pronto, já desliguei. Né, Nicole? Oh, é bonitinho, não, sem dúvida nenhuma. Mas nesse momento não é o mais adequado. Aí, veja só. O que acontece? Eu estava falando da locação de veículos. Então, veja, na locação de veículos, né, Silvia? Na locação de veículos, o arrendador, que é a Localiza, é a Unidas, quem quer que seja, ela vai ter aquela frota de carros. E aí, aquela frota de carros, ela vai ser alugada a alguma pessoa física ou jurídica, e qualquer problema que houver com esses carros, né, é de responsabilidade da Localiza. A Localiza vai ter que trocar, vai ter que ajustar, enfim, vai ter que fazer aí uma série de ajustes para que o contrato de locação cumpra como que está prescrito. Isso é para carro, isso é para bebedouro, isso é para casas, tá? Para salas comerciais. Então, para o arrendador, nada muda,
para o arrendador tudo continua como antes. O arrendamento ele é financeiro e o arrendamento vai ser operacional, tá? Minha. Bom, então eu pergunto a vocês, até aqui está tudo certo no nosso juízo? Arrendamento para o arrendador, financeiro e operacional. Para o arrendatário, temos arrendamento, não temos arrendamento. Para o arrendador, financeiro e operacional. Para o arrendatário, temos arrendamento, não temos arrendamento, tá? Então, vamos agora para a contabilização, né, do arrendamento mercantil financeiro nas demonstrações contábeis do arrendador. Agora eu quero que todo mundo preste bem muita atenção em tia, tá? Bem muita atenção. Mensuração inicial e depois a mensuração subsequente. Então, na mensuração inicial, temos os arrendadores devem reconhecer os ativos mantidos para arrendamento mercantil financeiro nos seus balanços e apresentá-los com contas a receber por um valor igual ao investimento líquido do arrendamento mercantil. Então, para dar esse exemplo, eu gosto muito de falar de arrendamento de veículos. E aí, para dar esse exemplo, eu gosto muito de falar da seguinte situação hipotética. Você vai imaginar a nossa fábrica Fiat, que a gente tem aqui na Goiânia, sei lá, acho que é Goiânia. A gente vai ter a fábrica Fiat, tá? Essa Goiânia, né, Vivaldo? É porque meu filho, depois de uma certa idade e depois de uma certa hora do dia, eu saio chamando o urubu do meu louro, entendeu? Mas assim, é o cansaço mesmo. Moniquinha, prof, eu li o CPC esse final de semana, eu já estava ficando doida. Pois até a aula passada eu estava entendendo que tinha sido alterado o CPC, tanto para o arrendador como o arrendatário. Não, mulher, só para o arrendatário. O arrendador continua a mesma coisa. Cris, o arrendador pode reconhecer como propriedade para investimento seus imóveis e o contas a receber no momento do faturamento. Ô Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu está falando, nesse caso, do arrendamento como sendo para o arrendador financeiro ou operacional? Explica para mim aí. Qual é a ótica desse arrendamento? É financeiro ou operacional? Financeiro. Então, Crisinho, vê só, o que acontece? Em princípio, quando você faz o contrato de arrendamento, você vai ter que transferir, do jeito que está aí mesmo, você transfere o valor correspondente ao bem de arrendamento, que estaria lá no seu imobilizado, lá, você transferia ele para o contas a receber, tá? Por que isso? Porque, como ele é financeiro, e aí vamos pensar, vamos raciocinar juntos, em equipe. Como ele é financeiro, muito embora você não tenha transferido a propriedade jurídica do bem, mas do ponto de vista da essência econômica, você não tem mais essa propriedade, até porque quem vai ter o direito de uso agora é a contraparte, que é o arrendatário, é ele quem vai ter o direito de uso. Como ele é financeiro, então no final do contrato esse bem vai passar para o arrendatário realmente, e o arrendador sabe disso. Então, do ponto de vista contábil, seria complicado você ter o bem nas demonstrações contábeis do arrendador e, ao mesmo tempo, esse direito de uso, até porque, Cris, eu te pergunto, como é que você iria contabilizar esse contas a receber, né? Eu vou dar aqui um exemplo, e aí nesse exemplo a gente vai discutir um pouco mais sobre esse assunto, que é justamente a transferência, Crisinha, do bem de um ativo fixo para um contas a receber, para poder a gente gerar esse contas a receber. Você entendeu, Cris? Segura aí tua pergunta, para que a gente possa discutir melhor ela aqui no exemplo. Segura aí, respira fundo aí. Então, vejam só.
em princípio, tá? O que vai acontecer? Você tem lá o danadinho do veículo, ou de qualquer outro ativo, lá no ativo fixo da fábrica, tá? E aí o que vai acontecer? O banco, que é o intermediário financeiro, o banco vai, entre aspas, comprar o veículo da fábrica. Acompanhe, tia. Acompanhe bem direitinho. Nessa mão, eu vou ter a fábrica. E nessa mão é o banco. E o carro está aqui. O carro ele foi produzido, fabricado pela fábrica. Então, o carro está dentro do estoque da fábrica. Tá? O carro está aqui. Aqui é o banco. E mais adiante é o arrendatário. Então, presta atenção. O banco vai comprar o carro da fábrica. Por que ele vai comprar? Porque a fábrica não pode fazer a intermediação financeira. Só quem pode fazer a intermediação financeira de um arrendamento é uma instituição financeira. A gente não tem aqui a figura do arrendador, que é, ao mesmo tempo, o intermediador. Então, a fábrica produz o carro. A fábrica Fiat produz o carro. O banco Fiat vai ser o agente intermediador entre a fábrica e a pessoa jurídica que vai estar aqui. Então, o que vai acontecer? A pessoa física ou pessoa jurídica vai no banco fazer um contrato de arrendamento. Mas o banco não produz o carro. Quem produz o carro é a fábrica. Então, perceba, o banco compra o carro da fábrica. E aí, quando o banco compra esse carro da fábrica, o que o banco vai fazer? O banco vai debitar um ativo para poder receber o carro e credita a disponibilidade para poder pagar a fábrica. E aqui agora é o banco. E aí o banco está com aquele carro fabricado pela fábrica. Ok, pessoal? Então, aqui agora é o banco com o carro e aqui é a pessoa jurídica. A pessoa jurídica vai arrendar esse carro. Então, o banco vai tirar o carro que está lá no seu ativo fixo e vai transformar em um contas a receber. Então, ele vai debitar o contas a receber e credita o ativo fixo. Com isso, o carro entra no ativo fixo do banco e se transforma em um contas a receber. E a outra parte vai justamente fazer o quê? A outra parte, agora a gente já está no arrendatário. Então, o que o arrendatário vai fazer? O arrendatário vai debitar o direito de uso e creditar um contas a pagar, que, em princípio, vai bater com contas a receber do banco. Deu para entender, pessoal, essa brincadeira aqui, rapidinho? Turminha, por favor. Ok. Vamos devagar. Qualquer dúvida, vocês apontam aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês me chamam. Presta atenção agora, tá? Essa parte que vocês estão vendo aqui é justamente quando o banco adquire da fábrica o ativo. Lembra que eu falei que isso ia acontecer? Eu falei, olha, o banco, aqui é a fábrica, aqui é o banco. Fábrica e o banco. Então, o banco vai comprar o ativo, o carro da fábrica. Por quê? Porque a fábrica não pode arrendar. Porque o arrendamento é um processo de intermediação financeira. E no Brasil, só quem pode realizar uma intermediação financeira é o banco, tá? Aqui agora as perguntas. A semana passada me deu nó. Inácia, vai ter exemplo? Vai ter exemplo com débito e crédito, nem se preocupe. Adriano, prof, no caso das construtoras que vendem direto com o comprador, será um arrendamento financeiro, um arrendamento mercantil? Não, Adri, nesse caso é um processo mesmo de venda a prazo, tá? Não chega a ser um arrendamento, porque o arrendamento, Adri, é um contrato no qual você tem um processo de intermediação financeira mesmo, tá? E aí, no caso da venda de um apartamento, de uma unidade habitacional, isso daí não é arrendamento, não. Isso daí é uma venda mesmo parcelada, financiada. Ele,
Prof, deixa eu entender uma coisa. Qual a diferença desses lançamentos para o da semana passada? Esses são mais fáceis. É um pouco mais fácil, minha preta, você está correta. Oi, Moi, boa noite. O banco deve debitar provisoriamente alguma conta de ativo até transferir, exatamente, Moi. Na verdade, Moi, esse lançamento, ele é um lançamento que a gente vai chamar de, é uma conta transitória, né? Entendeu? O banco não vai fazer estoque de carro, não. O Banco Fiat vai comprar da fábrica, tá certo? Que também é fábrica, é Fiat, então tá tudo dentro do mesmo grupo econômico, né, Moi? Ele vai lá, compra, depois que ele compra, ele transfere isso para o contas a receber. Entendeu? Então, na data, vocês entenderam essa figurinha aqui que eu coloquei? Deixa eu só olhar aqui os feedbacks. Entenderam essa figurinha aqui? Então, é uma conta transitória, onde ele vai comprar o bem e depois ele transforma isso daí em um contas a receber. Ok, pessoal? Dá joinha para mim, por favor, saber se vocês estão entendendo direitinho, porque é um assuntozinho chatinho, né? Tem que ter um pouquinho de calma. Tá tranquilo, né? Graças a Deus. Então, para cá. Então, na data de início, tá? Na data de início, os recebimentos de arrendamento, incluídos na mensuração do investimento líquido do arrendamento, compreendem os seguintes recebimentos para o direito de usar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento. Isso aqui é para dizer quais vão ser os lançamentos que a gente vai realizar. Então, vamos aos lançamentos. Aliás, agora não são os lançamentos, que é somente explicando o que vem a ser esse contas a receber, né? Recebimentos fixos, menos quaisquer incentivos de arrendamentos a pagar. Então, isso daí é o contas a receber do arrendador. Recebimentos variáveis de arrendamento que dependem de índice ou de taxa, inicialmente mensurados, utilizando o índice ou a taxa da data de início. Ele vai estar aqui falando da composição desse contas a receber. Quaisquer garantias de valor residual fornecidas ao arrendador pelo arrendatário, e uma parte relacionada ao arrendatário ou um terceiro não relacionado ao arrendador, que seja financeiramente capaz de liquidar as obrigações decorrentes de garantia, né? E, se houver, o preço do exercício da opção de compra. Então, aí a gente está tratando da parte teórica, né, da composição desse contas a receber lá do danadinho do banco, tá? Então, esse contas a receber, ele é formado pelos recebimentos fixos, recebimentos variáveis, alguma garantia se houver, e o preço da opção de compra também se houver. Marcelo, prof, não caberia ao banco lançar como investimento quando compra da montadora e quando faz o arrendamento passa a ser contas a receber? Tchelo, veja, pode ser investimento, só que o nome investimento, sabe, Tchelo, ele é mais adequado para participações societárias em outras empresas. Eu não acho que seja, assim, a melhor... Na verdade, sabe, Tchelo, essa conta desse tal ativo, ela é uma conta que vai entrar por um lado e sair em seguida. Tu entendeu, amor? O banco vai pegar o veículo da fábrica, traz para a sua contabilidade e converte. Então, é tipo uma conta transitória de com força. Por que isso? Né? Porque esse parangolé todinho que a gente está conversando aqui é por um único motivo. A fábrica não pode fazer intermediação financeira. Por quê? Porque o Banco Central não permite
que a intermediação financeira seja feita por instituições não financeiras. Isso aqui é uma lógica do Banco Central no Brasil, tá? Em outros países, você pode ter intermediação financeira sem ser com bancos. No Brasil, isso não acontece. Isso, inclusive, estava para ser quebrado. Estava tramitando aí um processo, né, junto lá ao Congresso, para derrubar isso. Para derrubar esse, não sei se o nome disso é monopólio, não tenho segurança para falar, mas, assim, é justamente essa situação que apenas bancos, tá certo, vinculados ao Banco Central. Então, na verdade, se você for pensar direito, isso é mais para você regular o sistema, né? Você não permitir que uma outra instituição, que não seja financeira, supervisionada pelo Banco Central, possa trabalhar com intermediação financeira. Então, na verdade, isso é mais uma questão de controle mesmo, tá? De controle, você pode chamar isso de regulação, você pode chamar isso do que você quiser. Mas o fato é que no Brasil, somente bancos vinculados ao Banco Central podem realizar intermediação financeira, que é o caso do arrendamento. Vidalvo, essa intermediação é uma receita para o banco, com certeza, filho, mas não tem nem a dúvida disso. Porque veja só, Vidalvo, aqui é a fábrica Fiat, aqui é o banco. Aí digamos que esse carro, o preço de custo dele seja preço de custo. Vamos pensar num Jeep chiquetérrimo, maravilhoso, a diesel, show de bola, todo automático, o carro dos sonhos, meu e teu. Aí imagine que eu não sei nem quanto é que custa um carro desse, mas eu acho que deve ser uns 200 mil, né? Acho que não é menos que isso, não. Se for tu quer, eu também quero isso. Se for uma daquele Jeep que é Renegade, que é a diesel, que é tudo de bom na vida da gente. Aqueles potentes mesmo, aqueles bom, rico, pronto, é isso que eu quero. Aí você imagine que esse carro deve ser uns 200 pau. Só que 200 pau para mim e para tu, né? Mas o preço de custo dele não deve ser 200 mil. Aí o que acontece? O banco vai lá o banco Fiat vai lá e compra da fábrica por um valor hipotético de 80 mil, tá? Quando a gente vai arrendar pelo valor. O banco, ele vai, na verdade, você tem que entender que a gente está falando de uma holding, né? A gente está falando da fábrica e do banco Fiat, que faz parte do grupo Fiat. Então, nesse processo da compra do carro pelo banco, já vai haver aí um ganho, tá? E quando o banco for arrendar isso para a gente, pessoa física ou jurídica, ele vai ganhar e vai ganhar muito no processo de intermediação, que são os juros. Então, no fim das contas, esse carro, se a gente for verificar todos os pagamentos com juros, esse carro vai sair por uns 300 mil, né? Porque 200 mil seria à vista. Mas arrendado por 5 anos, lá se vai mais 100 mil de juros. Isso eu estou dando um chute, tá? Eu não estou nem trabalhando com valores reais. Mas é mais ou menos isso, tá? Ok? Então, vamos seguir aqui, seguir o fluxo. Tratamento dos custos diretos. Isso aqui é importante, viu, pessoal? Isso aqui é importante. Se houver custos iniciais, e esses custos são custos relativos a consultorias, qualquer tipo de valor pago adicionalmente para que o contrato seja assinado. Então, digamos que a gente vai contratar um engenheiro, tá? Para poder nos ajudar no processo de compra, né, da melhor máquina, sei lá o quê. Ou vai contratar um advogado para poder nos ajudar na questão do contrato de arrendamento, ou vai contratar uma terceira pessoa jurídica para poder ajudar, sei lá. Agora, só que nesse caso, vocês têm que entender que a gente está falando aí do banco, tá? Então, o arrendador vai contratar alguém, vai pagar para alguém para poder fazer ou ajudar nesse processo de assinatura do contrato de arrendamento. Presta atenção. Eu estou falando agora do arrendador. O arrendador incorre em custos adicionais
nesse processo de arrendamento. Suponha que o banco vai pagar alguma coisa, tá certo, para poder fechar esse contrato de arrendamento. E esse valor vai sair do banco que é o arrendador. Esquece arrendatário, isso não nos pertence hoje. Nosso foco hoje, 100% é arrendador. Então, o arrendador, o banco, ele vai pagar alguma coisa para que o contrato seja fechado, tá? E aí esses valores vão ser também contabilizados dentro lá do contas a receber. E, subsequentemente, ao momento inicial, a gente vai reconhecer a receita financeira. Essa receita financeira é justamente a intermediação financeira. O banco não vai fazer o processo de intermediação, então ele vai cobrar juros da gente, e a gente vai pagar juros para o banco. Então, tudo que para nós, arrendatário, é despesa financeira, para o banco, que é o arrendador, será uma receita financeira. E aí, finalmente, porque Deus é mais, um exemplo, né? Com débito e crédito. Então, vamos lá. Considere uma entidade arrendadora que adquiriu um determinado equipamento à vista pelo valor de 8 mil. É aquele exemplo que eu falei lá, tá? Então, eu botei aqui uma danada de uma conta transitória chamada de estoque de arrendamento mercantil. Tá? Pode ser qualquer nome, pode ser investimento, pode ser imobilizado transitório, pode ser qualquer troço que você queira, contanto que você coloque no seu juízo, que isso é uma conta transitória. Lembra das mãozinhas. Fábrica, banco. Olhe para mim, presta atenção. Fábrica, na mãozinha aqui, banco na outra mãozinha. O carro está onde? O carro está nessa mãozinha. O banco vai fazer isso aqui, ó, vai pegar o carro e vai trazer para a contabilidade dele. Aí depois o banco vai pegar esse carro e converte ele para um contas a receber. Presta atenção, tá? Aqui é o banco. O banco vai realizar o arrendamento mercantil financeiro, ele deverá baixar o ativo, tá? E reconhecer uma receita e registrar um contas a receber. Imagine, então, que as condições de arrendamento fossem as seguintes: recebimento de 5 parcelas, no valor de 2.184, taxa de juros é de 3%, e aí o que eu falei para vocês, o banco incorreu em custos iniciais no montante de R$ 50. Então, presta atenção aqui, tá? Aqui é aquela nossa tabela que a gente fez de desconto a valor presente. Então, 2.184 são os valores que o banco vai receber de nós a uma taxa de juros de 3%. Tá? Então, 2.184 tá aqui. Descontados a valor presente a uma taxa de juros de 3%, vai dar 10 mil. E aqui é aquele cálculo que a gente aprendeu, né? 10 mil vezes 3% vai dar 300. Eu vou pagar 2.184. 2.184 menos os 300 é o 1.884, tá? E aqui 10 mil menos o 1.884 vai dar 8.116, esse valor vem para cá, e assim sucessivamente, tá? Essa bendita, né? Eida é tão bonzinha ela, eu gosto tanto dela. E ela é fácil de fazer, ela não é difícil não. Todo mundo entendeu a tabelinha? Dá um joinha aqui para mim. Ok? Tá tranquilo, pessoal, até aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Não fica com dúvida não, tá? Aí aqui, ó. Presta atenção. Contas a receber. Ai, meu Deus, o que foi que eu fiz? Besteira para variar. Então, aqui é o banco. Ó aqui, ó. Contas a receber, tá certo?
que é 10 mil. Aliás, contas a receber 10.918, juros a apropriar 918. E aqui é só essa conta aqui, viu, pessoal? Essa forma aqui de contabilização eu coloquei, mas nem era necessário fazer dessa forma. Porque aqui o que ele fez? Ele pegou, baixou o estoque contra o custo, tá vendo? E transformou o seu ativo em um contas a receber. Então, na verdade, ele baixou o estoque, né? Que era aquele carro, que é esse carro aqui. Esse aqui. Ele adquiriu por 8 mil. Então, ele vai baixar aqui, tá certo? Contra o custo e reconhecer um contas a receber. Só que o que acontece? Esse lançamento aqui, para bancos, ele não é o mais indicado, tá? Porque, na verdade, o banco ele não vai efetuar uma venda. O banco ele não vai efetuar essa venda, tá? Então, na verdade, o mais adequado em relação ao banco é ele transferir direto desse estoque de arrendamento mercantil diretamente para o contas a receber, tá certo? Então, essa é a contabilização, tá? Explica de novo a tabela. Vamos voltar para a tabela. Olha, amor, a tabela é o seguinte. 10 mil reais é o que a gente chama de valor presente desse fluxo de pagamentos aqui. Então, o pagamento que ele vai fazer são de 5 meses, no valor de 2.184, tá certo? Então, se eu pegar 2.184 e descontar o valor presente, eu vou ter o valor de 10 mil reais. Então, 10 mil reais é o valor presente desse fluxo aqui futuro, a uma taxa de 3%. Então, eu pego 10 mil reais, multiplico por 3% para poder identificar quem são os juros, que vai dar 300. Aqui é quanto o banco vai receber no final de cada mês. E 2.184 menos 300 é justamente a amortização do principal. Então, 10 mil menos 1.184 é 8.116. E essa parcela, ela reinicia aqui na tabela. Aí, mais uma vez, 8.116 vezes 3%, vai dar aqui a taxa de juros. Aqui é o valor que o banco vai receber todo mês. Aqui é o valor amortizado. E aqui é o saldo devedor, que ele vai contabilizando, tá? Se preocupe não, pessoal. Vocês podem perguntar à vontade. A diferença de 2.000 seria a receita da operação para o banco. Exatamente. Exatamente, Oleana. Exatamente. Porque, na verdade, o que vai acontecer, né? Mas, nesse caso aí, Oleana, deixa eu te explicar uma coisa. Isso é bem importante. Vamos prestar bem muita atenção, tá? Olhe para a tia e nem respira nesse momento. Prende a respiração. Olha só para mim, tá? Então, o que acontece? Esse exemplo daí é um exemplo do que a gente chama de arrendador fabricante, tá? O que é o arrendador fabricante? O arrendador fabricante é aquela criatura que ela pode fazer a intermediação financeira. Ou seja, ela fazia a venda, tá? Imagina aqui que é uma outra instituição que não é uma instituição financeira. É uma outra instituição. Imagine que seja uma concessionária. Mas essa concessionária, ela pode fazer a intermediação financeira, tá? Que não é aceito no Brasil. Então, o que iria acontecer? Essa empresa iria comprar esse carro,
da fábrica e iria ficar no seu estoque. Então, ela iria, presta atenção, ela iria baixar o carro, como se fosse uma venda definitiva, e ainda receber os rendimentos da intermediação financeira. Deu para vocês entenderem? Imagine uma outra empresa que não seja o banco. Então, ela faria a compra, depois ela venderia e ainda obteria os rendimentos da intermediação financeira. Só que no Brasil isso não pode ainda, tá? Então, o que vai acontecer no nosso caso brasileiro? O banco, quando ele for comprar, ele vai comprar exatamente, vai colocar naquela conta transitória. E ele vai transferir da conta transitória para o contas a receber, sem considerar que houve uma venda, porque o banco não realiza a venda, o banco realiza a intermediação financeira, tá? Ok, pessoal? Tá tranquilo de verdade? Vocês estão entendendo direitinho? Tem certeza absoluta? Moniquinha, Wilson, editor, oh meu Deus. Tá todo mundo entendendo direitinho? Olha, não fique com dúvida não, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês precisam perguntar para mim. Se eu não souber, eu jogo para a galera. Agora, veja só. Essa última parte é muito importante. Essa última parte é muito importante. Tayane. Ai, o que é que Tayane perguntou? Em números no lançamento, como ficaria? Como assim, minha preta? A outra forma do lançamento seria débito de contas a receber, juros a apropriar. Nesse caso, Tayane, a gente não iria comprar o nosso veículo por 8 mil, tá certo, minha preta? O banco, quando fosse comprar, ele iria comprar por 10 mil direto. Porque o que é que iria acontecer? O banco comprou por 8 e vendeu por 10. E além de vender por 10, ainda financiou e ainda teve 918 de juros. Tu tá entendendo, pretinha? Como a gente não pode fazer isso no Brasil, então ele não iria comprar por 8 para poder vender por 10. Ele já ia dar entrada no ativo por 10. Quem iria ter os 2 mil reais de lucro ia ser a fábrica. Então, a fábrica, o carro valia 8, ele venderia por 10. O banco adquire por 10 e financia para a gente, obtendo uma receita financeira de 10.918. Você tem que lembrar, preta, que o banco não pode vender. O banco só pode intermediar. O banco é um agente intermediador. Agora, lá fora, essa situação que você está vendo aí, ela acontece, de verdade. Tá bom? Meus amores, agora eu quero que vocês prestem muita atenção no último lançamento, que ninguém prestou atenção nos 50 reais. Olhe para os 50 reais, que é aquela música de Nayara Azevedo. Os 50 reais. Presta atenção nos 50 reais. Vocês estão lembrados da música? É antiga pra caramba. Mônica, é velha que só é gota. Como é que é, meu Deus do céu? Tomem aqui os 50 reais. Inácia, é porque eu sou velha. E eu gosto dessas músicas velhas. Aí, veja só. Mulher, os 50 reais da mulher, que pegou a mulher pegou o cara não sei aonde, não sei com quem, e aí ela deu os 50 reais. Aí, veja só. Então, esse sim. Ô, mulher, pare com isso, todas nós, né, preta? Em apoio, fica quieta. Olha, aí tá vendo aqui o último lançamento dos 50 reais. Tamo junto, né, Inácia? Então, tá vendo aqui o último lançamento, Inácia? Eu estou debitando, presta atenção nesse lançamento. Eu estou debitando contas a receber e creditando a disponibilidade. O banco pagou os 50 reais para uma consultoria qualquer. Então, por isso que é crédito de disponibilidade.
e o banco está debitando o contas a receber. Ou seja, o contas a receber dele, o contas a receber do banco, é formado pelos 10.918 da conta redutora de 918, né, que são os juros a apropriar, e somado aos 10.918 vai ter R$ 50, que é o que o banco pagou de uma consultoria qualquer para poder fechar o contrato. Ou seja, não considera como despesa. Bingo, Francisca, você foi na questão certa, tá? Não considera como despesa. A gente vai pegar esse danado dos 50, olha aqui os R$ 50. Aí você vai botar os R$ 50 dentro do contas a receber. Não, veja só o que vai acontecer com os R$ 50. No final do primeiro mês, o que é que a gente vai fazer? O banco não perde nada, nega. Nada, 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 nada. Só repassa o custo, nega. Pense num negócio doido, é o tal de banco, né? E é engraçado, assim, eu não tenho nada contra o sistema financeiro, inclusive eu acho belíssimo. E o nosso sistema financeiro, né, o brasileiro, é o mais eficiente do mundo, né? Questão de normatização, ele é um dos mais eficientes do mundo, né? Eu não tenho nada contra banco, não, tá? Pelo amor de Deus. Só que eu sou muito apaixonada por bens de produção, né? Então, eu sou muito apaixonada por fábricas. E também por serviços. Eu gosto daquilo que agrega valor. Eu curto PIB, né? E aí, assim, definitivamente banco não produz nada, né? Cala a boca, rapaz, Carlos Roberto, me apoie, fica quieto. Olha, vamos prestar atenção aqui no slide, que hoje o negócio está complexo. Então, aqueles lançamentos que vocês estão vendo juros a apropriar a receita de juros, que é o que o banco vai receber. O banco vai receber 2.184, que é o que a gente, arrendatário, vai pagar para o banco. E o terceiro lançamento. O terceiro lançamento é qual? Eu reconhecendo aqueles R$ 50 Nayara Azevedo, amortizando ele mês a mês. Não foram 5 meses? Aí a cada mês eu reconheço 10 conto. Ok? Ok, pessoal? Pessoal, tá tranquilo? Deu certo? Pronto, agora eu quero falar especificamente com o Cris. Então, veja, Cris, no caso teu, que é o caso do. Então, é o arrendatário que vai pagar. Claro que é, Thay. O arrendatário paga tudo, tá? Vamos para a Cris agora, que eu quero ver se eu consigo ajudar a Cris nessa bronca dele aí. O meu exemplo é um contrato de aluguel de um bem imóvel, é um prédio. Contrato de aluguel de um bem imóvel que transfere o direito de uso ao final. O arrendador reconhece mensalmente débito de banco, crédito de receita. E mantém o bem como propriedade para investimento. Ô, Cris, e no final? E no final do contrato? Porque, vê só, vamos tentar raciocinar em dupla aqui. Em dupla não, em equipe, porque somos em 147 pessoas, então vamos prestar aqui atenção. O arrendador, no final do contrato, renova ou entrega o prédio. No final do contrato, mas quem é que vai entregar o prédio? O arrendador ou o arrendatário? De quem é o prédio? O meu exemplo é isso que eu não estou conseguindo entender. O prédio pertence ao arrendatário. Hã? Não é o arrendador não, Cris?
o prédio pertence ao arrendatário. Aí o arrendatário aluga, é um contrato de aluguel de um bem imóvel, transfere o direito de uso. O arrendador é um contrato de aluguel normal de 20 anos. Então para o arrendador, vamos lá, Cris, vou tentar escrever aqui no bate-papo. Para o arrendador, eu vou para o arrendador, tá? Eu vou. Cris, então para o arrendador, onde é transferido os ônus e bônus sobre bem. Não, Cris, mas aí é mais tranquilo, vê só. É um contrato de aluguel, tá certo? Normal. Para o arrendador, o imóvel vai continuar nas suas demonstrações contábeis. É um contrato de arrendamento, é um contrato de aluguel normal, Crisinha. Não é esse exemplo aqui que a gente está falando, não. Porque nesse exemplo aqui é um arrendamento financeiro por excelência. Vamos lá, Cris. Volta a fita. Falando agora de Cris, tá? Especificamente do problema dele. Ele tem o exemplo é diferente, exatamente. Então, nesse caso aqui, que a gente colocou no slide, a gente está tratando de um arrendamento financeiro, do ponto de vista do banco, aonde o banco vai fazer intermediação financeira, vai comprar lá o carro, depois ele vai repassar o carro. Então, para o banco, o que vai acontecer? No final do contrato, obviamente, quem vai ficar com o carro é o arrendatário. Isso daí nem entra nas demonstrações contábeis do banco. Esse carro, ele não vai entrar dentro do imobilizado do banco, tá? Ele transforma isso em contas a receber, fica lá. No caso do teu exemplo, é diferente. É um aluguel normal, ou seja, você vai pegar o teu bem, ele vai permanecer dentro do teu imobilizado, lá em propriedades como investimento, do jeito que você está fazendo, está correto, a pessoa vai receber a receita de aluguel normalmente, tranquilamente, porque para você, trata-se de um arrendamento operacional. Para você, não é arrendamento financeiro. Isso daí é um contrato de aluguel. Para o arrendador, é reconhecido como um arrendamento operacional. Para a gente reconhecer para o arrendador, Cris. Não, pai, fica tranquilo. Ó, tem uma coisa que mata isso daí fácil. Para o arrendador, Crisinho, presta atenção no que a gente vai conversar agora, tá? Isso daí você coloca isso fácil. Para o arrendador, Crisinho, reconhecer como arrendamento financeiro, precisa haver um processo de intermediação financeira. Então, basicamente, quem pode fazer no arrendador, contabilizar no arrendador, um arrendamento financeiro é banco. Porque todo arrendamento financeiro, Cris, tem por trás um processo de intermediação financeira. E no Brasil, só quem pode fazer isso é a instituição financeira. Até porque a empresa, exatamente, tá? Então, fica tranquilo, que se você quiser ratificar isso, colocar isso em algum documento, em alguma nota técnica, o que vai te ajudar no processo de você defender teu ponto de vista, é que, para fins brasileiros, nacionais, o arrendamento financeiro é um processo de intermediação. Então, só quem pode fazer isso são bancos. Outras empresas ou pessoas jurídicas não podem fazer um processo de intermediação financeira, porque o Banco Central não permite. Então, a questão do arrendador fabricante, isso não existe aqui. Então, esses arrendamentos, fica tranquilo, todos eles são operacionais, vírgula, uma operação de simples aluguel. Ponto. Tá? Espero ter te ajudado aí. Exatamente, só tem a propriedade para investimento que aluga normalmente, tá? Não sei se eu ajudei mais do que atrapalhei, mas eu espero que tenha dado certo. E aqui a divulgação, tá? Então, a divulgação é colocar em notas explicativas. Então, conciliação entre o investimento bruto no arrendamento mercantil no final do período e o valor presente, a receita financeira, valores residuais não garantidos, provisão para pagamentos mínimos e pagamentos contingentes reconhecidos como receita. Essa parte de divulgação, ela é mais tranquila, que é o que vai ser colocado em notas explicativas.
Cris, coloco notas explicativas, mas bem resumido no caso do arrendador. Ajudou, foi só uma confirmação. Beleza, Crisinha. Mônica, Cris, se colocar atividade de locação de imóveis próprios, vai diminuir os tributos. Essa parte de tributo eu sou péssima, Mônica. Isso, não vou nem entrar na discussão, porque o negócio viajado é esse negócio tributário. Deus me livre. Eu oro todo dia por vocês, assim, para que vocês tenham muita iluminação, porque eu tô fora. Deus me livre que eu entre nessa bagunça aí. Eu não tenho cabeça para isso, não, Mônica. Eu já tô ficando velha. E aí, arrendamento mercantil operacional. O arrendamento mercantil minha preta, eu não tenho condições mentais para acompanhar isso, não é muita viagem. E esse pessoal tributária meio dodói, tá entendendo? Lucro presumido sempre será melhor. Tu acha que eu tenho condições, Mônica, de ficar acompanhando essa discussão de lucro presumido, lucro real? Tô fora, não quero não, me deixe fora disso. Isso é para vocês, né? Eu bato palmas, estou ali, ó, na primeira fila com mamãe sacode, gritando, berrando por vocês, mas eu fora do palco, Deus o livre. Olha, veja, arrendamento. A gente já está terminando, viu, pessoal? Não sei nem que horas são, 20h37. Vamos lá. Arrendamento mercantil operacional. A gente viu o financeiro, né? Agora é o operacional. Aí o operacional é tranquilo demais, porque o operacional vai estar lá o bem dentro do ativo, que é o caso de Cristiano, que vai estar lá no ativo dele. Esses bens vão estar nos seus balanços patrimoniais, ou como imobilizado, ou como propriedade para investimento, tá? Vai estar tudo lá. Cristiano vai reconhecer uma receita de arrendamento proveniente aí dos aluguéis, é uma receita que vai ser reconhecida em base linear, né? A menos que você tenha uma outra base que seja mais representativa, como, por exemplo, unidades produzidas, como, por exemplo, quilômetros rodados, etc. E os custos, incluindo aí a depreciação, tá? São reconhecidos pelo arrendador. Os custos, incluindo a depreciação, incorridos na obtenção da receita do arrendamento mercantil, são reconhecidos como despesas, tá? E é isso. Nós terminamos a aula de arrendamentos. Ok, pessoal? Tá tranquilo? Joinha, joinha. Tudo certo? Oh, bênção, graças a Deus, glória a Deus. Olha, pessoal, é o seguinte, eu tirei aquela porcaria como é que chama, do Attendance, porque aquilo ali deu um pau danado no meu computador, não sei o que aconteceu. Menina, na última aula quase que eu piro, porque travou o meu computador, Alda, e eu enlouqueci. Deus me livre, porque eu não quero passar por outra daquela. Aí a gente tem uma maneira rápida e legal de resolver isso tudo. Eu não sei nem se Álvaro está por aqui. Álvaro, meu amor, você se encontra entre nós, você está entre nós. Nem sei, eu não vi nem Álvaro entrar, nem vi Helenilda entrar, que são meus Álvaro. Álvaro não está aí, Nácia, ele é o famoso. Ele está. Aonde que ele não se manifesta? Ou ele desligou o áudio. Álvaro está aí. Álvaro, me diz uma coisa, a aula 4 está excluída no YouTube? Não, pô, tá não. Álvaro, eu posso pedir para os meninos digitarem o nome dele aqui, e aí depois a gente organiza a frequência, pode ser? Dê uma orientação para mim. Vou tentar. Passagem para o outro plano. Eu boto os meninos para fazer para eles escreverem o nome deles aqui, né, Álvaro? Não é isso? Sim. Então tá, pessoal. Deixa eu pedir para vocês, exatamente, coloquem seus nomes aí. Todo mundo coloque seu nome rapidamente. Bem bonitinho, um nome bem lindo de vocês. É a maneira mais rápida, mais fácil, mais precisa de fazer uma frequência. Enquanto vocês escrevem,
eu já estou aqui dizendo que na nossa próxima aula a gente vai trabalhar com subvenções. Altair, a aula de quarta vai ser 19 ou 20 e 30. Altair, sua pergunta foi maravilhosa. Veja, nessa semana a gente ainda não começou as aulas na Universidade Federal, tá certo? Foi adiada para o dia 24. Então, significa que quarta-feira, próxima quarta-feira, nós estaremos no mesmo horário, 19h30, tá? A aula de quarta está indisponível no YouTube. Mas por que, Daniel? Se eu fiz esse... Eu vou ver, meu filho. Assim que terminar essa aula, eu vou lá e vejo o que é que está acontecendo com o vídeo, porque eu disponibilizei tudo certinho. Todo mundo já escreveu os nomes, para a gente poder ir embora, que só posso sair daqui quando vocês escreverem os nomes. Escrevam os seus nomes. O horário da aula vai mudar depois? Vai, Bequinha, porque as aulas da Federal vão começar dia 24. Aí as aulas da gente vai ser de 8h30 nas quartas-feiras, mas é só na próxima semana. Nessa quarta vai ser no nosso horário normal, 19h30. Bora, moçada, coloquem seus nomes. Coloquem seus nomes na chamada para a gente poder ir embora. E aí, quarta-feira a gente se vê de novo. Bora, 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 povo lindo de meu Deus. Até a próxima. Beijo para todo mundo. Aquele abraço bem apertado. Que Papai do Céu abençoe a todos nós, nos proteja e nos cubra de bênçãos. Beijo para todo mundo. Beijo na bochecha. Coisa linda. De mamãe. Tchau. Vamos embora, todo mundo. Em pé. Até quarta-feira, Joaci. Que Deus abençoe. Não estou conseguindo. Não é possível transferir a informação sobre os dados.